Seja muito bem-vindo ao Podcase, um podcast que vai falar histórias de sucesso, histórias de superação. Eu, Thiago Nunes, apresento deste lado e na minha frente... Letícia Tabaldi. E neste primeiro episódio, nós vamos estar falando das nossas próprias histórias de sucesso e superação. Letícia, coisa boa nós termos tido esse desejo tão grande de trazer voz para tantos cases de sucesso. Tantas pessoas de superação, tantas histórias comoventes, mas hoje nós vamos falar das nossas histórias, para que o público que está nos assistindo e está nos ouvindo conheça um pouquinho de Thiago Nunes e Letícia Tabaldi. Isso aí. Eu, como já te conheço um pouco, vou te fazer uma pergunta que eu acredito que todos vão querer ouvir e ver algum dia. Tu veio de uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Me conta um pouco o que te motivou a estar em Porto Alegre, nessa cidade tão grande. Vamos lá, então. Uma das primeiras motivações, assim, foi a minha coragem, eu acredito, e eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, já não estava mais feliz morando lá e resolvi me aventurar e vir para Porto Alegre. Foi um grande desafio sair de uma cidade de 10 mil habitantes para vir para uma cidade com quase 2 milhões de habitantes. Mas eu sou muito feliz aqui e quem me pergunta, tu gosta de Porto Alegre? Sim, eu falei que eu achei um dos meus lugares no mundo. Ótimo. Isso é muito bom, Letícia, porque não é fácil tu sair de uma cidade com menos habitantes e vir para uma capital como Porto Alegre. Tu deve ter passado diversas batalhas, vencido elas, por isso que tu estás aqui, né? Mas essas motivações do coração é o que o nosso... a pessoa que está ouvindo e vendo o podcast quer saber, né? E o que tu veio buscar em Porto Alegre? Quando eu resolvi me mudar para Porto Alegre, eu tinha o meu escritório lá em Ronda Alta e um dos motivos que me fizeram vir para cá foi a abertura de uma das lojas que eu tenho hoje, que é uma franquia da Vatinha aqui em Porto Alegre, que foi uma decisão que eu tomei assim na cara e na coragem, tô indo e sempre em busca da minha evolução, assim, de querer crescer, de querer me desenvolver. Então foi isso, o que me motivou a vir para cá foi a abertura da loja que a gente tem hoje. E buscar novos ares, assim, viver novas coisas, porque cidade pequena a gente sabe que é um pouco limitado, sim, né? Sim. Então, acho que foi isso, assim, mais a questão da loja e me desafiar mesmo a viver num mundo diferente do que eu vivi sempre, né? Sim, sim. Os desafios sempre nos fazem evoluirmos e crescermos muito, né? Eu gosto muito de algumas frases do Cortella e ele diz assim, aquele que não se desafia, não se testa. Aquele que não se conhece, não se joga, né, do penhasco, mas claro que com bom paraquedas nunca vai saber, né, o poder que o vento tem na sua face. Isso é muito bom, Letícia, isso motiva muitas pessoas. E descobrir o que te motiva dentro de si também, né? Acho que essa é uma questão mais da gente conhecer nossa própria identidade e em cima disso, superar desafios, enfim, adversidades, tudo isso. Sim. E, Thiago, nos conta um pouco, então, qual que é a tua identidade? Letícia, a minha identidade, ela foi descoberta há mais ou menos 8 anos. Eu me deparei a um livro que se chama O Poder da Ação, do Paulo Vieira, e lá me mostrou muitas coisas da minha personalidade que eu não conhecia. E a primeira dela é autorresponsabilidade. Naquele momento, há 8 anos atrás, eu estava passando uma situação muito complicada, criada por mim mesmo, dificuldades criadas por mim. E em muitos momentos eu queria culpar as pessoas que estavam ao meu redor, e dizendo, a culpa é do fulano, é do Beltrano, e a culpa era minha. E aí eu decidi ter um ano sabático. O que é um ano sabático? Eu fiquei um ano me analisando como pessoa, como homem, como profissional, como amigo. O que eu estava errando? O que eu estava acertando? Que identidade eu tinha? E lá eu consegui entender as fabilidades da minha alma, consegui prescrutar o meu coração. E eu gosto muito, Letícia, de trabalhar com caderno e lápis. Eu fiz 2 colunas.
todos os meus defeitos no lado esquerdo e todas as minhas qualidades do lado direito. E comecei a analisar o que precisava aperfeiçoar na minha vida e entender a minha identidade. Lá eu descobri que eu sou um positivista. Eu sou uma pessoa alegre. Lá eu consegui descobrir o quanto eu amo os seres humanos, quanto eu tenho fé em Deus, quanto eu também lá descobri que eu precisava aperfeiçoar a minha explosão em algumas situações da minha vida. Lá eu pude descobrir que o buraco que eu entrei, ele foi cavado por mim, a pá foi eu que comprou, a terra foi eu que escolhi, e eu comecei a descobrir a minha identidade. Quando eu tinha, Letícia, 13 anos, eu me despertei ao futebol. E eu sempre amei muito meu pai. Sempre. Porque eu fui adotado quando eu tinha 4 semanas. A primeira esposa do meu pai, que é a minha mãe que me registrou, a Iracema, ela tinha um câncer muito fulminante. E o meu pai era um delegado de polícia, policial, civil. E sempre teve um sonho de ter um filho, um homem. E eu já tinha minha irmã Josiane, mais velha do que eu. E a minha mãe descobriu esse câncer e ele não quis contar para ele porque era a tenra juventude dele, de um sonho conquistado, estar num concurso público. Então ela me adotou de uma vizinha que tinha uma vulnerabilidade muito grande, já tinha outros filhos. E junto com a minha tia me adotaram. E quando meu pai chegou em casa, depois de vários dias de plantão, elas falaram que elas tinham me pego no Zambiase. Na minha época de Porto Alegre, com 41 anos, tinha o Zambiase. E o meu pai enlouqueceu. Mas como vocês pegaram uma criança sem me consultar e tudo mais? E é uma história muito inusitada que eu vou te dizer, Letícia. Eu nasci 16 de janeiro. Mas o meu pai teve um sonho tão grande de ter um filho, mas tão grande, que ele me registrou dia 4 de janeiro, que é o dia do aniversário dele. Mas, depois de 3 anos, a minha mãe veio a falecer, e aí começou uma batalha muito grande na minha vida. E eu quero dizer para aqueles que estão nos assistindo a importância de uma mãe na sua vida, a importância de uma família, a importância de um pai. E o meu pai, ele não resistiu bem àquele impacto, né? E ele tinha um problema de alcoolismo muito grande. Isso me trouxe muitas cicatrizes que no decorrer do que a gente está conversando eu vou poder explanar e falar melhor. Mas Deus sempre nos manda anjos. Ele sempre cuida de nós. E ele mandou a minha irmã Josiane, que vorazmente sempre cuidou de mim. Sempre me amou. Sempre me protegeu. E nos momentos mais nublados da minha tenridade, ela estava do meu lado. Então ela foi uma peça fundamental para tudo que nós vamos falar nesse podcast hoje. Então eu me sinto muito privilegiado por ter passado essas situações, mas nada foi fácil. Foi muitas batalhas. E a família é muito importante. Nós temos que valorizar a família. Com certeza. Então a minha identidade, um pouco da minha identidade é essa, é confiança. Eu sou muito alegre, muito desbravador, persistente. Sou muito persistente. Gosto de criar estratégias para que todos os que estão ao meu redor possam ir bem, não somente eu, para que não se torne uma pessoa individualista, mas ao longo desse podcast as pessoas vão saber mais sobre Thiago Nunes. E esse ano sabático aí também trouxe uma questão de autoconhecimento, né? Muito. Porque a gente só vai saber os nossos pontos fortes e fracos quando a gente reconhece a nossa própria identidade, né? Sim. Porque enquanto a gente não sabe quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente... que são valores inegociáveis na nossa vida, a gente vai aceitando tudo, né? Sim. E quando a gente se conhece, a gente começa a avaliar tudo isso e saber
qual ponto da tua vida precisa de ajuste para que você consiga dar o próximo passo. É verdade. Letícia, esse gancho foi fantástico, né? E nós vamos sempre ter um podcast muito leve e muito verdadeiro. Quando a gente fala de bases inegociáveis, o que é uma base inegociável para ti? São os valores que os meus pais me passaram desde quando eu era criança. Honrar eles, sempre respeitar. Então, também tu dar limite ao espaço do outro até que ponto tu consegue, tipo, levar aquilo como respeito ou não, Sim. né? A humildade, a honestidade também são valores, assim, inegociáveis que meus pais sempre me passaram e que eu levo pra minha vida. Sim. E muito sobre o amor também, né? Porque eles estão junto aí há 30 e poucos anos e a gente vê o quanto eles se amam, assim. Então, Sim. é um dos valores também que eu tenho muito orgulho de ver a minha família, Sim. é o amor que a gente tem entre nós. Tu sabe, Letícia, que eu tenho te acompanhado, claro, a gente é sócio, a gente é amigo, eu tenho te acompanhado muito nas redes sociais e muito daquilo que tu escreve, ele tem servido para impactar outras vidas. A tua história tem impactado outras vidas. E eu quero que tu fale um pouquinho disso. O que tem te motivado a expor de uma maneira leve, clara e bondosa a tua história numa rede social hoje que é tão poderosa? Primeiro, acho que foi as dores que eu passei, que eu sei que pessoas que estão aí e que já vieram até mim estão passando. Então, eu preciso compartilhar com o mundo quais foram os desafios, quais foram as dificuldades que eu passei nesse período, né? Eu saí de casa cedo, eu tinha 13 anos, não voltei mais morar com os meus pais depois desse tempo. Então, a vida sempre foi meio que desafiadora para mim, né? Passar por tudo isso. Então, o que eu estou compartilhando ali é as minhas vivências, é a minha história e que eu sei que pode inspirar muitas outras pessoas que às vezes deixam de acreditar em si mesmas por desafios da vida, né? A gente sabe que não é sempre fácil, que vai ter momentos bem desafiadores, mas é ali que a gente encontra a nossa coragem e a gente reconhece a força que tem dentro de nós e a força que a gente carrega dos nossos pais e das pessoas que vieram antes de nós. Olha que coisa fantástica. Que maravilha, Letícia, porque quando alguém toma essa liberdade de consigo mesmo, você está tomando uma liberdade com Letícia Tabaldi ao mundo. O que a gente mostra? Que nós estamos preocupados com uma sociedade que precisa de auxílio, que precisa de ajuda, como nós precisamos de ajuda, como eu preciso da tua ajuda e a recíproca eu acredito que é a mesma também, que precisamos de muita ajuda. E a gente precisa dar voz para essas pessoas, para esses corações. E o nosso podcast vai dar voz, Letícia, para essas pessoas. Cases de sucesso, de superação, vitórias em meio a vulnerabilidades, vitórias em meio a relacionamentos abusivos, vitória perante o que as mulheres passam na nossa sociedade, o que elas sofrem, o que elas têm para nos dizer, para essa nova geração que está despreocupada com uma raiz que tem crescido tanto. Eu creio que a mulher ela tem um ponto fundamental na sociedade igual ao homem. Não há uma distinção. E nós mulheres empreendedoras, empresárias, a gente tem que ter muita coragem para ir atrás do que a gente quer num mundo que ainda é muito machista, assim, no meu ponto de vista. Sim. Então, nesse tempo, a gente vai se redescobrindo, se reinventando, enfrentando os desafios, tentando não desanimar, apesar que às vezes é desanimador. Mas quando a gente se conhece, a gente sabe que é só mais uma batalha. Sim. E a gente precisa fixar a nossa energia no que a gente tem de bom. E não sempre achar, eu não sou boa o suficiente. Sim. Querer ficar se autocriticando muito, porque é uma coisa que eu passei por isso. Ainda, né, estou num processo evolutivo aí, mas de me autocobrar para ser perfeita. E a gente sabe que perfeição não existe, né? Sim. Que a gente dá o nosso melhor
e sem se exigir tanto e no mundo assim dos negócios que também tem tantas responsabilidades, né? Seja tanto para a mulher quanto para o homem. Sim, é muito interessante essa tua fala, porque fala de crenças limitantes, né? A crença limitante, ela tem um poder muito grande neural, aonde ela entra no sistema neural, e o cérebro nada mais é que ele é um músculo também. Então, quanto mais tu exercita alguma fala, alguma crença, né, as tuas sinapses neurológicas, elas vão se potencializando para isso. E a gente precisa acreditar em nós. Se tu, Letícia Tabaldi, eu, Thiago Nunes, nós não acreditarmos em nós, ninguém vai acreditar em nós. A primeira pessoa que tem que acreditar somos nós mesmos, Somos nós né? mesmos. E eu acho que tem uma outra fala também bem interessante que tu expressaste nesse momento, Letícia. Empreendedorismo. Eu não vou usar empreendedorismo feminino, porque senão nós teríamos só um público feminino. Não, nós temos um público muito abrangente, um público, né, aberto para todas as pessoas que privilegiarem esse podcast, mas os desafios do empreendedorismo na nossa sociedade. Tu tem 2 empresas e uma das empresas já tem 2 lojas e uma empresa muito qualificada, que é a Onex Contabilidade, e depois tu vai poder falar um pouquinho também sobre isso, mas eu quero saber as dificuldades, as lutas, as batalhas que tu tem ultrapassado como empreendedora e empresária. Somos 2 empresários aqui, né? Porque Sim. você também é um agora. E acho que o meu maior desafio dentro do empreendedorismo foi aprender a delegar. Porque, como você falou de crenças, a gente já traz da nossa família muitas crenças de que eu tenho que fazer, porque senão ninguém vai fazer bem feito quanto eu. Então, isso já é uma crença que eu tô quebrando nesses 2 anos aqui em Porto Alegre, depois que eu me mudei para cá, de saber delegar para minha equipe o que cada um precisa fazer. Dinheiro dá em árvore? Essa é uma crença, né, extremamente limitante, né? E eu ouvia muito essa crença limitante do meu pai, né? Que dinheiro dá em árvore, que não cai dinheiro do céu e por aí vai. Basta estar são para ficar doente. É outra também terrível, né? E então é essa questão de delegar, por eu ter essa crença que eu trouxe, né, dos padrões familiares, e que é um desafio também, mas a gente vai num processo aí, porque tudo dentro do empreendedorismo e na minha vida, eu aprendi que tudo é um processo e leva tempo, não vai ser da noite para o dia ou depois de 30 anos que tu vai conseguir mudar uma crença da noite para o dia, isso não existe. E às vezes as pessoas elas não estão dispostas a viver o processo. Sim. E aí desistem no meio do caminho. Sim. Mas como eu sempre digo, no meu vocabulário não existe a palavra desistir. E nem no teu, né? Porque esse é o nosso acordo. E Thiago, me conta você, quais são as suas maiores dificuldades e aprendizados nessa tua jornada até aqui, né? E agora iniciando a tua jornada empreendedora. Letícia, minha maior batalha sempre foi aprovação, né? Como eu tive um momento bem difícil da minha tenridade, aonde muitas pessoas diziam para mim que eu não ia ser nada, que eu não ia construir nada, que eu ia ser um delinquente, que as minhas atitudes elas não eram as mais saudáveis e que eu não ia chegar em nenhum caminho. E eu tive que provar primeiro, erroneamente, para muitas pessoas que eu cheguei e que eu ia chegar. Mas depois de um encontro espiritual que eu tive, eu entendi que eu não precisava provar nada para ninguém. Nada. Se hoje eu construir um prédio azul, alguém vai ficar chateado porque eu não construí vermelho. Se eu construir vermelho, alguém vai ficar chateado porque eu não construí azul. Então eu não me preocupo mais com a opinião pública dentro que a minha identidade, a minha raiz, os meus princípios não sejam quebrados. Então eu não me preocupo mais com isso. Mas foi uma batalha muito grande na minha vida, me desvincular a essas aprovações, né? Eu lembro que eu nunca fui muito bom na escola. Eu vou dar um spoilerzinho rápido aqui. Logo, logo vai sair o meu livro e eu vou contar isso, tá? Eu nunca fui bom na escola.
E sempre meus irmãos foram muito inteligentes. Então eu sempre tinha que me esforçar mais. Quando eu comecei a entender o que é o esforço, eu comecei a entender o que é resiliência no meio da dificuldade. Quando eu comecei a entender que na faculdade, enquanto um colega lia uma vez um livro, eu tinha que ler 3 para entender, eu entendi o que era persistência. E isso foi me dando uma couraça, me dando um escudo protetor para chegar até onde eu cheguei. Então isso foi uma batalha muito grande na minha vida. Eu tenho que provar sempre para as pessoas que eu ia chegar. Hoje eu não preciso, Letícia, fazer isso. Porque eu vou chegar aonde eu quero chegar, com todos os meus sonhos. Mais uma vez usando as frases do Paulo Vieira, que é um grande mentor na minha vida. O poder da ação é: haja, faça. Pegue tudo que você fale e esqueça. E faça. Esse nosso podcast foi um exemplo grande disso. A gente decidiu dar voz a essas pessoas. Então a gente construiu, a gente batalhou, a gente tem uma produtora, a gente tem uma equipe já grande do nosso lado, tem patrocinadores que estão acreditando nesse projeto, e um patrocinador não é aquele que coloca na frente um valor financeiramente material. É aquele que acredita que a humanidade precisa ter voz a cases de sucesso, a histórias de superação. E até colocar a nossa voz no mundo, Sim. né? Porque a gente às vezes fica pensando, mas ninguém vai gostar da minha história, ou enfim, mas a gente tem que saber que tem pessoas que estão atrás de nós. E que muitas vezes nós inspiramos elas com a nossa pouca história que elas sabem sobre a nossa vida. E às vezes tem pessoas que a gente não faz nem noção que a gente inspira, né? E essa fala tua foi muito importante, porque a gente não tem noção ainda do quanto nós vamos inspirar as pessoas. Não, nós não temos essa noção. E a gente também tem muitas pessoas que não têm a noção quanto nos inspiram. E esse peso, Letícia, eu não levo mais para minha vida. Esse peso de querer agradar todos. Não, eu tenho uma identidade que me leva aos meus objetivos e a conclusões dos meus sonhos. É assim que eu trabalho. E agora, como empreendedor, que esse privilégio que eu recebi de Deus, eu ainda sou CLT, trabalho numa empresa maravilhosa que me dá toda a sustentabilidade para mim ser um profissional de alta performance. Alta performance nada mais é que tu fazer o teu melhor todo segundo que tu pode fazer o teu melhor, né? Não procrastinar. Eu não procrastino. Eu trabalho porque eu tenho o privilégio de estar numa empresa muito saudável. Mas eu comecei a entender que o meu copo tinha transbordado de água e para mim fazer o meu segundo copo transbordar, eu tenho que te ajudar, Letícia. Eu tenho que ajudar o João, o Zé, a Maria. E como eu poderia ajudar eles? E eu abri o Pense Grande, que está passando aqui, né, com uma frase muito impactante, que é: nada acontece até que você entenda que é grande. Esse evento, essa empresa, que já é uma empresa, vai acontecer dia 10 e 11 de maio, no Plaza São Rafael, como uma conferência. O que é uma conferência? São 9 pessoas falando dos seus cases de sucesso, abrindo um espaço gigantesco para um network poderosíssimo, aonde vai ter várias perguntas, e essas 9 pessoas vão poder impactar um público de 250 pessoas que também podem ser que já passaram essas necessidades, que estão passando essas necessidades, e é assim que a minha empresa vai andar, auxiliando pessoas, ajudando pessoas a se desenvolverem como pais, mães, profissionais, amigos, ouvindo os nossos cases de sucesso, o teu, porque tu serás uma palestrante, o meu, que vou ter o privilégio de falar alguns minutos, e outros 7 palestrantes que têm vida. Letícia, tu sabe quantos certificados eu tenho? Vários, né? Mas importa alguma coisa? Não importa nada. O que as pessoas querem saber é
como tu saiu da situação XYH. Hoje, qualquer empreendedor, quando quer contratar um profissional, ele quer saber de caráter, ele quer saber de alma, ele quer saber de autorresponsabilidade. Ele não quer... Ah, tá, tu estudou em Harvard, tu estudou na Mackenzie, aonde tu estudou? É importante em alguns momentos, sim, mas esse tempo está passando. Não que a qualificação não seja extremamente adequada, porque eu me qualifico, né, em vários momentos da minha vida. Mas para mim mesmo, para eu avaliar, me autoavaliar, e entender o que eu posso ser um agente transformador nessa sociedade que eu acredito que tu é também. E Letícia, assim, falando sobre esse assunto agente transformador, me conta um pouquinho esse teu desejo, mais uma vez, de agir na vida das pessoas com a tua história de superação. Isso é muito importante para aqueles que nos assistem nesse primeiro episódio. Nesses 2 anos e meio aqui morando em Porto Alegre, eu superei muitos desafios, assim, saí de um relacionamento abusivo, digamos, construí mais uma loja depois que eu estava aqui e nesses últimos meses, assim, eu senti na minha alma que eu preciso compartilhar com o mundo todas as minhas vivências até aqui, né? Porque com certeza vai inspirar muitas pessoas. Eu saí de uma cidade super pequena e me arrisquei para vir numa cidade grande sem conhecer praticamente ninguém. E sobre buscar a aprovação do meu pai também foi uma coisa que eu sempre esperei na minha vida. E quando eu resolvi me mudar para cá, eu falei assim, pai, eu tô indo. E ele falou, claro, vai que vai dar certo. Foi a primeira vez que eu ouvi o meu pai me dizer, vai que vai dar certo. Então, eu levei aquilo no meu coração. E eu sei que nesses 2 anos aí, eu fui para terapia, busquei várias formas e motivos e de processos, né, de autoconhecimento que me transformaram na mulher que eu sou hoje, que ainda vai me transformar muito na mulher que eu vou me tornar, mas eu precisei decidir e querer essa mudança, né? Então, tudo isso, quando a gente quebra ciclos para não ficar repetindo padrões dos nossos pais, por exemplo, porque eu podia ficar lá morando na cidade que eu já estava formada, eu já tinha feito minha pós, estava com meu escritório, mas eu sempre quis mais na minha vida. Então, me aventurei, vim para cá e hoje eu sinto assim na minha alma que compartilhar o que eu aprendi nesses 2 anos, nos meus processos de autoconhecimento, sobre os meus desafios como empreendedora, eu tenho certeza que vai assim mudar a vida de muitas pessoas, porque nesses 1 mês aqui eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo, pô, Lê, tu não tem uma mentoria para falar sobre como que tu conseguiu sair de onde tu estava para ir morar em Porto Alegre. Que coisa fantástica, Letícia. Então, eu senti isso, assim, de compartilhar, não com pessoas somente da minha faixa etária, né, mas com todas as pessoas que estão lá no Instagram me seguindo e que ainda vão me seguir, para contar um pouco dessa minha história e a coragem, principalmente, que eu precisei ter de olhar para mim mesma nesses 2 últimos anos. E realmente identificar a minha identidade. Que coisa maravilhosa. Sabe, Lê, mais uma vez pegando esse gancho do empreendedorismo, quando eu decidi abrir o Pense Grande, no meu coração, primeiramente, eu pensei que ia ser mais fácil. Eu pensei. Porque como CLT, eu vejo as batalhas e as dificuldades que os meus diretores passam todos os dias. De ter uma boa equipe, de fazer as pessoas acreditarem no produto, acreditarem na entrega e nas boas experiências. O que tem acontecido toda vez que eu vou apresentar o Pense Grande para uma empresa, eles chegam para mim e usam essa frase. Mas é o primeiro evento ainda, né? E as primeiras vezes me impactou. E eu, como gerente comercial, como vendedor, raramente me impacta porque eu sei que o cliente sempre tem, né, uma vírgula para tentar ter um benefício maior dentro de um produto. E tá tudo bem, ele tem que fazer a parte dele e eu a minha. Mas o que me impactou é todo empresário
que me recebeu para falar do Pense Grande, ele deve ter começado algum dia. E o que mais me impacta é alguém deve ter ajudado ele. E a memória dele foi muito curta, porque ele esqueceu. E hoje, um empreendedor como eu, com um projeto gigante, que para ele é pequeno. É a mesma coisa quando a gente convida alguém para estar do nosso lado do Pense Grande. As pessoas têm medo de vincular o seu nome. E eu gosto muito de uma frase do Pablo Marçal. Ele diz assim: eu abro meu coração para todo mundo, até que eles fechem sozinhos. O único que pode fechar uma porta do meu coração são as pessoas que eu abri. Então eu falo para os empreendedores hoje, derem oportunidades, não para mim, mas para novos empreendedores, para que gerem empregos, para que gerem faturamento para o nosso país. Então isso me impactou. E eu vi que os empreendedores não têm fé nos empreendedores, mas eles querem que os clientes tenham fé nas empresas que eles criaram. Isso não existe. Para que alguém confie em mim, eu também tenho que confiar nas outras pessoas. E ninguém começa grande, né? Tipo, Ninguém começa grande. Negócio super só o nosso evento que se chama Pense Grande. Mas assim, me impactou muito, Letícia, essa situação dos empreendedores, porque é uma batalha mesmo. E tu estás de parabéns. O nosso evento, o empreendimento que está acontecendo, chamado Pense Grande, vai criar uma comunidade muito forte. Vai criar pessoas muito fortes, porque lá vai ser uma troca de experiência, de energias positivas, e todo mundo que estiver lá vai ser impactado. Eu já estou impactado de ouvir a história dos palestrantes quando eu fui convidar, né? E deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu acho interessante a verdade. Eu sou fã da verdade. O Martinho Lutero dizia que a verdade mesmo que caia chuvas de canivete, porque ela não vai acabar. Uma vez me questionaram assim, Thiago, por que tu escolheu esses palestrantes? E quando alguém faz uma pergunta assim para ti, é preciso entender os gatilhos mentais. O que ela quer dizer com isso? E eu entendi. E não respondi. E fiquei quieto, porque eu não preciso fazer defesas nenhuma de ninguém. A história vai falar por si só. Mas a gente tem que lembrar que todos nós temos histórias de superação. E lá não são palestrantes, são seres humanos. São pessoas que viveram o seu processo e estão vivendo o seu processo. São pessoas que colocaram o seu pé na água e estão caminhando sobre o mar. São pessoas que vão estar lá contando a história que elas viveram. A história de vida que elas viveram, né? Sim. Então, como eu vou estar lá, né, contando um pouco da minha história... primeiro também um fato relevante é que a gente precisa acreditar que vai dar certo. Muito. Então o evento assim me motivou a me desafiar para estar lá falando com um público gigante, para quem não é acostumado a falar em público, mas dentro de mim me despertou algo que é isso que eu quero fazer, sabe? Eu preciso colocar minha voz no mundo, falar sobre a minha história para as pessoas, e todos os palestrantes que vão estar lá no evento, cada um tem a sua história de sucesso. Porque sucesso para mim pode ser uma coisa, para ti pode ser outra, né? Totalmente. Coerente. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estiverem no nosso evento, elas irão sair de lá transformadas. Porque cada pessoa que vai estar lá compartilhando parte da sua história, no fim, vai criar um vínculo que vai... como é que eu vou usar a palavra? Que vai fazer a pessoa pensar como ela está vivendo a vida dela. Como que ela vai empreender, se ela está a fim de empreender, né? E cada pessoa que vai estar lá compartilhando tem uma história, uma fala que vai levar um assunto X, né? E eu acredito que vai ser muito transformador, assim, para todo mundo. Até para nós, que a gente vai estar lá ouvindo histórias das outras pessoas, né? Tu sabe que teve algumas semanas que eu tava triste. Eu sou uma pessoa muito positivista, muito alegre. A minha família me conhece e eu tava chateado.
E eu vi o meu filho de 15 anos, o Marcos Vinícius, ele pegando e abrindo o celular dele e dizendo assim pros coleguinhas dele: olha aqui, o meu pai vai fazer um evento, o meu pai quer ajudar as pessoas. Aquilo ali me motivou, aquilo ali me tocou, porque ele com 15 anos entende que o pai dele quer ajudar as pessoas, com 15 anos. Então aquilo ali me mostrou que nós estamos no caminho certo. Eu não tenho dúvida disso. Que nós estamos no caminho certo. A gente sente no nosso coração que vai dar certo, já deu certo. Já deu certo, frase de Letícia Tabaldi. Isso aí. Já deu certo, né, Letícia? Já deu certo. Então a nossa história é essa, gente. É um pouco de tudo que nós vivemos e um pouco do que nós vamos ainda viver. E vai ser muito interessante nós falarmos de diversas histórias de superação. E nesse momento, eu quero fazer um agradecimento às empresas que estão confiando muito no nosso trabalho, no que nós vamos fazer aqui e nas motivações do nosso coração. A RS Tech Solution é uma empresa especializada em soluções de TI, focado em suporte técnico. Eles estão há 10 anos no mercado e eles conseguem resolver, Letícia, qualquer dificuldade com a questão de TI. E essa empresa vai estar nas nossas redes sociais para que aqueles que estejam observando, né, cuidando e ouvindo e vendo o nosso podcast pode se beneficiar disso. Quem nós temos mais aí, Letícia? Temos aqui o Pense Grande, que é o evento que pode transformar a sua vida. E esse evento vai acontecer dia 10 e 11 de maio no Plaza São Rafael, organizado por toda a nossa equipe, né? Que já é muito grande. Onexa Contabilidade, juntos para o seu negócio, um escritório contábil especializado em prestadores de serviço. E temos aqui também a Avatim Porto Alegre, que é um refúgio de boas sensações, é uma franquia de cosméticos e perfumarias essencialmente brasileiros. Ótimo, aqui também confio muito no nosso desenvolvimento desse podcast. A Pulse é uma empresa que esse jovem que tem essa empresa foi convidado para esse podcast, né? Mas não vamos falar o nome dele ainda. Mas a Pulse... um spoiler, é só um spoilerzinho. A Pulse, o proprietário é um jovem empreendedor com muita força mental, física e espiritual e tem o objetivo de impulsionar os negócios através da estratégia digital. Quem não está no digital hoje está fora, né, Letícia? Está fora. E tem a empresa Smart Invest, que está há mais de 9 anos fazendo o patrimônio do gaúcho crescer. Essa empresa é muito importante para nós, que tem acreditado nesse projeto, nesse podcast. E quando uma empresa quer patrocinar o nosso podcast, é porque ela acredita em histórias de superação, acredita em histórias de sucesso. Não é apenas um valor que se coloca dentro deste projeto, mas é acreditar que existem histórias de superação para inspirar outras pessoas. Então são empresas que têm acreditado nesse projeto. E também nós vamos falar sobre isso, todo o valor que esse podcast receberá, 10% será separado para uma instituição carente, que nós já estamos analisando, eu e a Letícia e a nossa produtora, para que sejam alcançados também esse auxílio que é muito importante na vida de muitas pessoas. Então nós não vamos pegar a grana para nós, né, Letícia? Não. Trazendo essa, né, brincando um pouquinho, mas é sobre isso, gente, que a gente vai abordar. Histórias de superação, cases de sucesso. Histórias de pessoas que superaram a adversidade e construíram a sua própria história de sucesso, né? E depois, em cima disso, a gente vai estar fazendo, né, a doação aí dos valores para ajudar outras pessoas que estão em vulnerabilidade. Sabe que tem algumas palavras bem importantes que eu gosto de falar com as pessoas que estão perto de mim. E eu queria que tu falasse, Letícia, para aqueles que estão nos assistindo, o que é abundância para ti? A abundância para mim é viver
o meu propósito, é o que a minha alma deseja, o que Deus deseja para nossa vida. Que a abundância, ela não é só abundância financeira. A abundância, ela tem que ser em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, emocional, financeira, porque eu acredito que Deus nos fez sua imagem e semelhança e a gente tá aqui nessa vida para ser abundante, para quebrar ciclos que não são nossos, crenças que não são nossas e viver o que a gente realmente veio aqui para viver e cumprir o nosso propósito. Que eu acredito que um dos meus propósitos é inspirar outras pessoas com a minha história, com tudo que eu vivi nesses anos aí da minha vida. E que eu vou continuar vivendo e inspirando outras pessoas. Verdade. Então, a gente precisa ser abundante para transcender isso na vida das outras pessoas. É verdade, Letícia. Isso é muito inspirador. Para mim, a abundância é marcar uma sociedade. É deixar um legado. É fazer as pessoas lembrarem que a tua história foi importante para elas. Que de alguma forma, num olhar, num toque, numa frase, numa oração, tu foi fundamental na vida dela. No momento difícil, no momento de lágrimas, no momento de angústia. Isso para mim é ser abundante. É algo que transcende o toque físico. E existe um toque na alma das pessoas. E é isso que o nosso podcast vai trabalhar incansavelmente. Que você que nos assiste seja tocado. E a dificuldade, o problema, a angústia que tu passou, muitas pessoas estão passando, ou já passaram. E vão contar suas histórias aqui de superação, de empreendedorismo e outras tantas, né? De destruição de crenças limitantes, de poder na ação, né? A frase que eu ia falar e acabei, é tanta coisa maravilhosa que a gente acaba esquecendo, né? Então, tem poder quem age. Tem mais poder ainda quem age na hora certa. E tem superpoder quem não para de agir. É gerar movimento na nossa vida, Muito. né? Isso nos conecta com Deus e com o nosso propósito aqui mesmo, né? É isso aí. Mas são histórias assim que vão nos motivar, vão nos trazer muitos resultados na vida das pessoas e farão nós evoluirmos muito. Estamos voltando ao nosso segundo tópico da nossa conversa e agora nós vamos falar das alegrias que nós estamos tendo de vida, o que nós temos construído, eu, Thiago Nunes e Letícia Tabaldi. E muitas vezes, gente, quando a gente conta uma vitória, as pessoas acabam fazendo um pré-julgamento e dizem assim, não, eles não são humildes. Não existe isso. O que existe é nós temos que falar o que é bom. Então eu quero te perguntar, Letícia Tabaldi, como está alegrias das tuas empresas? O que tu construiu? Tu veio de uma cidadezinha pequena, sozinha, jovem, e construiu 3 grandes empresas para ti. A empresa é grande para ti, ela não precisa ser grande para mim e para aquele que está nos assistindo. Mas para a Letícia Tabaldi, a empresa tem que ser a melhor. Isso aí. A 4ª empresa agora com o nosso podcast, É verdade. Né? Vamos aí inspirar muitas pessoas ainda. Nesses 2 anos, então, que eu me mudei para cá, eu estruturei melhor o escritório. Hoje eu tenho uma equipe fantástica que me ajuda. Que coisa boa. Que trabalha comigo. E tenho a loja da Vatim, que fica no Moinhos. E no finalzinho de 2023, a gente abriu o quiosque no Praia de Belas. Então, nesses 2 anos aí, eu construí mais uma outra empresa. Minhas funcionárias são maravilhosas em todos os lugares, estão sempre engajadas, pegando junto e fazendo o negócio acontecer. E temos projetos futuros aí também, sobre minha marca pessoal, criar minha mentoria. E estamos no caminho, estruturando, tenho pessoas que me ajudam, mulheres incríveis que estão no meu processo aí de construção de tudo isso, da minha marca, da minha mentoria. E esse ano vai ser mais um ano assim de estruturar tudo isso e colocar em prática. Tem uma mentora tua que foi convidada para o nosso podcast. Não precisa falar o nome ainda, mas ela é fantástica, né? Ela é ótima, maravilhosa. Então isso é maravilhoso ouvir. Logo vocês vão conhecer ela, vai estar aqui falando um pouco sobre a empresa dela, o que ela faz.
E, Thiago, e os teus projetos futuros? Letícia, Conta aí pro pessoal. tu sabe que eu sou entusiasta, né? Tudo que vem na minha mente para fazer, eu quero botar em prática. E eu ponho em prática na primeira pessoa porque eu acredito naquilo. O meu primeiro projeto é o Pense Grande, que vai acontecer, já falei, não vou ser repetitivo. O meu segundo projeto é o lançamento de um livro, tá? Que é a editora Bestiário, uma editora de Porto Alegre, que já lançou diversos livros, aceitou, quis e vai lançar o meu livro, que o título do livro é Pense Grande. Lá vai estar a minha história, lá vai estar os meus cases de superação, lá vai estar a minha história nas vendas, que eu sou apaixonado pelas vendas, porque eu entendo, Letícia, que a venda, ela é uma das maiores conexões que um profissional pode ter com o seu cliente, porque o cliente está cheio dos seus sonhos na sua mente, ele está preparado para receber o melhor, e a gente pode ter o melhor e ser um dos maiores parceiros do cliente. Eu sou apaixonado pela área de vendas. O terceiro projeto que está por vir... E o spoiler da data de lançamento desse livro, a gente vai querer saber, né? Letícia, não posso ainda, a editora não me permitiu. Mas logo, logo a gente vai estar falando sobre isso aqui também no nosso podcast, porque eu estou muito feliz com isso. É um legado que eu quero deixar para a humanidade. Eu tive que ter muita coragem, porque falar de coisas bonitas, lindas e maravilhosas e cases de sucesso é o que todo mundo quer. Mas o meu livro também tem histórias de derrota. Tem angústias, tem batalhas que foram vencidas, mas ainda são batalhas. Então o meu livro vai falar muito sobre isso. Mas logo que a editora me permitir, eu quero dar esse... Compartilha conosco. Vou compartilhar isso conosco. É a tua história, na verdade. É o que tu viveu, né? É o que eu vivi. A nossa vida é desafios, é bênçãos, é tudo, né? Nossa vida não é uma linha reta que vai ser tudo perfeito e que tudo vai dar certo sempre, né? A gente vai, no processo, a gente vai se alinhando. Vai se alinhando. E o meu livro tem a base que nada acontece até que você entenda que é grande, que você é importante para você mesmo. E aí tudo o restante vai ramificar e vai dar os seus frutos adequados. Outra coisa que eu sou apaixonado, Letícia, é as vendas. A venda me motiva. E quando tu teve essa virada de chave, assim, e quis se tornar um vendedor de alta performance? Porque hoje tu é um vendedor de alta performance. Eu agradeço muito a Deus que eu pude entender que eu fazia a diferença na vida das pessoas. Como? Me colocando no lugar do cliente. Vendedor, ele precisa se colocar no lugar do cliente. Ele precisa entender que o cliente... Ele fez um planejamento para adquirir aquele produto. É um sonho para a vida dele. É uma realização, é um luxo para ele. O luxo nada mais é aquilo que te faz bem, que te faz contente, te faz para frente. Isso é o luxo. A virada de chave aconteceu. A minha primeira formação foi em teologia. A segunda formação foi em técnico de enfermagem. Nada a ver, né, Letícia, com o processo que a gente está tendo. Mas eu acredito muito nos caminhos perfeitos de Deus. Eu estava numa clínica pediátrica, onde eu era o técnico naquele momento, e tinha uma profissional de arquitetura e disse assim: Thiago, tu tem o talento para as vendas. Por que tu não vai para as vendas? E eu já estava insatisfeito um pouquinho com a minha profissão, por algumas coisas, algumas batalhas internas. E eu trabalhei também na Santa Casa, na oncologia. Eu vi muitas crianças falecerem e aquilo me impactou muito. Quando tu vê uma criança te dando um oi um dia e 15 dias depois ela vem a óbito. Isso é impactante demais na vida de qualquer ser humano que é vivo e tem sentimentos. E aí essa profissional me disse que eu tinha talento para vendas, eu já estava insatisfeito e eu sou prescrutador, eu sou corajoso. O vendedor tem que ser corajoso. O vendedor é que como todo dia ele tivesse um emprego novo. E entender a dor do cliente. Entender a dor do cliente, né? E aí eu fui para uma empresa de piso laminado que me aceitou com um salário mais ou menos 47% menos do que eu ganhava. Mas eu tinha que começar. Eu tinha que acreditar. Eu tinha que ser persistente. Eu tinha que me desafiar. Eu adoro desafio.
Eu adoro ser desafiado. Quer me ver alegre é ser desafiado. Quando a gente começou a ideia desse podcast, a gente foi desafiado várias vezes, Letícia. Muitas. Né? Em alguns momentos a gente... Como é que vai ser a marca? Quais são as motivações do nosso coração? Quem é a área da produção? Nós vamos ter dinheiro para manter esse podcast? Então tu tem toda essa batalha. Mas nós nunca desistimos. E hoje estamos aqui gravando o primeiro episódio, contando as nossas histórias de superação. E quando eu fui para as vendas da primeira empresa, chamada Solar Pisos, tinha ali em Canoas, o proprietário é o Soldatelli, um coronel do exército muito querido, muito educado, me ensinou muitas coisas. E nesse processo de vendas eu tive muitos mentores. Eu tive o Rafael Zetolizzi, dono de uma empresa muito importante em Porto Alegre. Eu tive o Cláudio Sacchetti, um grande mestre na área das vendas. Eu tive o Carlos Sost, que hoje é proprietário do Grupo K1, uma empresa gigantesca, e não tem problema nenhum a gente falar das empresas aqui. O que a gente quer é histórias de sucesso. Então, assim, eu tive grandes mentores, grandes homens com sabedoria para me alavancar nos momentos que mais eu precisava. Então, eu sou um apaixonado por vendas e hoje estou com tantos projetos e estou fazendo eles, pela graça do bom Deus, caminharem, andarem, e eles vão ser vitoriosos. E as palestras? Você pretende dar palestras? Letícia, eu acredito que isso para mim é o maior desejo do meu coração. Não é só ensinar as pessoas. É mostrar o caminho que eu trilhei, ouvir o caminho que elas trilharam e juntos nós termos uma fusão do melhor caminho. E sim, eu quero ser um palestrante memorável, com 3 tipos de tema. Eu quero falar de alta performance, que é o que eu vivo. Eu quero falar de identidade, que é o que eu vivo. E eu quero falar de vendas, que é o que me sustenta. Eu adoro esses 3 assuntos. Porque quando tu fala de identidade, tu vai entender claramente se tu é vendedor. Tem muitos vendedores que estão nas vendas e não são vendedores. Não se conhecem. Mas eles são muito bons em outras funções. São muito bons em outras funções. Então eles precisam se achar. E isso eu aprendi. Alta performance nada mais é que se nós estamos aqui nesse podcast, nós estamos aqui 100%. Nós estamos aqui dedicados, nós nos preparamos, nós organizamos a caneca, nós organizamos o papelzinho que vai na frente para aqueles que estão nos assistindo. Nós temos uma produtora que vocês não estão vendo, mas está ali nos ajudando, nos coordenando. Nós temos os patrocinadores. Alta performance é levar a sério, Letícia, o propósito que tu tem de vida. É sobre isso. E vendas. Eu sou apaixonado. Então é sobre isso. As vitórias que eu tenho tido em vários momentos da minha vida, e falando aqui também que parece que nós somos só profissionais. E não temos família. Não, eu sou casado com uma mulher fantástica, eu tenho um filho maravilhoso e um casamento coeso, forte, com uma amiga, não só esposa, mas uma amiga, um filho que me ama. Eu tenho pessoas atrás de mim me auxiliando nos meus deslizes, nos meus erros, me dando bons aconselhamentos. E nós agora, Letícia Tabaldi, queremos saber de ti. Quem é que está te auxiliando, né? Da tua família? Fala um pouquinho da tua família. Isso é importante. As pessoas saberem que nós levamos muito a sério a família. Meus pais continuam morando em Ronda Alta, né? Eles têm um sítio lá. E hoje eu tô aqui em Porto Alegre com a minha família, que é minha gata, por enquanto. Mas meus pais me ensinaram muito sobre valores que eu carrego comigo. Sim. E eu vou visitar eles quando dá, né? Mas a gente se liga todos os dias. Sim. Eles são super importantes para mim. Porque se não fosse eles, hoje eu não estaria aqui, né? E eu preciso honrar a vida que eles me deram. Sim. E dar o melhor. E o meu sucesso é a base que eles me deram e é uma forma de eu honrar a minha vida. Eu tendo sucesso nas minhas empresas, nos meus negócios, na minha vida pessoal também, que também a gente tem que
ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, para que as coisas fluam, né? E elas vão fluir. Com certeza. Eu gosto muito de Napoleão Hill quando ele fala da autossugestão. Quando a mente humana, ela prepara dentro da sua própria mente o que tem que acontecer, o que vai acontecer. E as coisas acontecem. Eu gosto também muito do quadro extraordinário. Quem não sabe o que é o quadro extraordinário, vai em uma das redes sociais do Paulo Vieira, que eu sempre indico, e lá vai estar o quadro extraordinário. Eu olho todos os dias, Letícia, para o quadro extraordinário e vejo quais são os meus sonhos do ano, as minhas metas, os meus objetivos, por que eu nasci. Tu tem quadro extraordinário, Letícia? Eu tenho. Olha que coisa maravilhosa. Em várias áreas da nossa vida, espiritual, emocional, financeira, que a gente consegue visualizar aonde a gente quer chegar. E isso é autossugestão. É visualizar, pode ser que a gente não esteja vivendo num momento perfeito agora, mas é não se basear nisso pra gente acreditar aonde a gente pode chegar e o quanto de vidas a gente pode transformar. Sabe que eu gosto desses ganchos mesmo sendo teu sócio do Podcast, né? E qual é o melhor momento de vida pra ti? Não me perder de mim mesma. Me autoconhecer e saber quem eu sou. Acho que depois de tudo que eu passei nesses últimos anos, o que eu mais assim levo da minha vida é acreditar no meu potencial, não querer me encaixar em lugares para fazer o outro feliz. Excelente, excelente. Porque quando a gente muda pelo outro, não vale a pena. Sim. O outro tem que querer mudar por ele. E quando a gente não cabe mais num espaço, hoje eu vi uma mensagem bem legal. E quando você não fica, que você não é mais, não se sente pertencente àquele lugar, é melhor você se retirar. Porque não faz mais sentido na tua vida. Não faz sentido. E a vida precisa fazer sentido. A vida precisa fazer sentido. Se a vida não fizer a gente sentido, precisa estar vivo. A gente não está vivo. Muito, muito bom isso, Letícia. Isso vai fazer nós nos refletirmos muito sobre esses assuntos extremamente pertinentes, né? A gente, como eu falei no início, a gente não vai agradar a todos e nem temos essa condição de agradar a todos. Mas eu acredito que nós nascemos completos e ninguém vai nos completar. O que pode acontecer é um ser humano te transbordar, mas não te... Completo, a gente precisa ser completo de nós sempre, mesmos. Sempre, conosco, com nós mesmos. Então a vida, nós nascemos completos. Quando Deus coloca uma outra pessoa na nossa vida para nos auxiliar e até para nos atrapalhar. A gente aprende também. E a gente aprende, porque tem cada um que entra na nossa vida que parece uma porta de vidro que a gente não vê, mas está ali, batendo né, na nossa face. E faz parte. Tá tudo bem, como diz a minha psicóloga. Tiago, tá tudo bem. É que às vezes a gente quer pular processos. Não tem como. Mas é tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Tudo acontece na hora certa. Até a porta fechada. É verdade. Fecha na hora certa e para abrir outras milhares de portas novas, né? É verdade. Letícia, e para encerrar este momento tão sublime na nossa vida, porque nós tivemos coragem. E vamos não nos tiraram a coragem de começar esse podcast. Estamos só no primeiro episódio, no início de um podcast que vai transformar e auxiliar a vida de muitas pessoas. Trazer inspiração. Ótimo, trazer inspiração. Pra muitas que palavra pessoas. Fantástica. O que tu deixa para aqueles que estão nos assistindo de impacto, de uma palavra de impacto? Coragem, uma palavra que eu levo comigo para minha vida, mas eu não digo coragem de não desistir de olhar para si mesmo, porque a transformação ela acontece na nossa vida quando a gente consegue olhar para nós. A gente não vai conseguir mudar o outro ou vou esperar pelo outro, não. A gente precisa se conhecer, olhar para nós, ter coragem. Não é fácil, é doloroso demais passar por esses processos. Mas, no fim, a gente consegue entender quem nós somos e ter coragem
para não desistir, ter coragem para se aventurar, para ser uma boa pessoa e ir melhorando com o processo. Ótimo. E dentro dessa questão da coragem, conseguir olhar para o processo e viver ele intensamente. Ótimo. Todos os dias. Sabe que toda manhã eu levanto e brado a vitória, eu digo várias vezes, yes, yes, yes. Preparo o meu espírito e vou pra luta. Porque eu acredito como tu acredita. Isso aí, agora deixa uma mensagem para quem está aí nos acompanhando de toda essa tua vivência até aqui. Letícia, eu vou deixar a frase da minha vida. Nada acontece, mas nada acontece na tua vida, na minha vida, até que a gente entenda que é grande. E grandeza não é passar por cima de ninguém, é entender o meu valor. É como tu falou, entender que aquele lugar não é mais para mim. E eu tenho que pular para a próxima fase. Entender que esse momento já não é mais meu. E eu tenho que sair. Então nada acontece na nossa vida se nós não entendemos que aquilo não me pertence mais. E que eu estou num nível de evolução avançado e eu tenho que seguir. É essa mensagem que eu deixo neste primeiro episódio, contando a história de Letícia Tabaldi e Thiago Nunes. E vocês vão muitas vezes ouvir falar de nós dois. E além de nós dois, de todos os convidados que sentarão... Vão passar por aqui, né? Vão passar por aqui, sentarão nessa mesa e vão te desafiar. Eu torço para que os convidados desafiem quem está nos assistindo. Que as pessoas que assistem esse podcast possam sair e dizer assim, como que eu não vi isso antes? Como que eu errei? Como que eu não consegui sair desse buraco? Se o Joãozinho saiu, se o Zezinho saiu. E aqui a gente está contando uma breve história da nossa vida, né? Tanto nos nossos perfis de redes sociais. A gente compartilha muito mais coisas lá que pode estar auxiliando as pessoas nesse processo de evolução, de encontrar a sua identidade e evoluir, né? Não ficar estagnado, porque movimento gera movimento. Ótimo. E esse podcast vai trazer histórias que vão inspirar pessoas a se movimentarem. Ah, que coisa fantástica. Eu já tô ansioso pelos nossos convidados, porque nós vamos aprender muito, Letícia, com eles. Nós vamos aprender muito. Nós vamos retornar a verdades que muitas vezes são esquecidas por nós mesmos. E a gente vai ter um privilégio, e tu, gigantesco. Letícia, quais são as tuas redes sociais? Fala para o nosso público. O meu Instagram é @leticia.tabaldi. Só isso. Ótimo. E o meu Instagram é @Thiago Nunes, com o final número 7, porque é o número da perfeição. Não que eu sou perfeito, mas o meu Deus é. E eu gosto muito desse número. Então as nossas redes sociais estão aqui. Se você sentir vontade de nos seguir ou ler as nossas mensagens, as nossas frases, as motivações da Letícia, as minhas frases de motivação, os meus processos de crescimento, nós vamos ficar muito felizes. Mas antes de mais nada, nós queremos que você preste muita atenção no nosso podcast, tá? Leve em consideração, convide pessoas, acesse as nossas redes sociais e logo você vai ter diversas mensagens positivas e histórias de superação. Agradecendo, a Letícia vai agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores. Vamos lá, o Pense Grande, que é o evento que pode transformar a sua vida, a Onexa Contabilidade, que é um escritório de contabilidade especialista em prestadores de serviço, a loja Avatim de Porto Alegre, nosso refúgio de boas sensações com produtos essencialmente brasileiros. Continua a aí, Smart Thiago. Invest, que já está há 9 anos no mercado, trazendo para as famílias brasileiras condições cada vez melhores de financiamentos através de ferramentas de consórcio. Então, quer ter um consórcio, vá na Smart Invest, que é uma empresa extremamente poderosa. A Pulse, que tem
ajudado muitas pessoas a se posicionarem e alavancar o seu negócio, né? Alavancar o seu negócio. E a RS Tech Solution, que já está há 10 anos solucionando todos os seus problemas de TI e com muita segurança. Eu me despeço, Thiago Nunes, deste primeiro episódio. E eu, Letícia Tabaldi, e deixo aqui que vocês levam com vocês todos os aprendizados daqui, levam para o coração de vocês e que seja transformador. E a gente te espera no próximo episódio. Um tchau a todos vocês e aqueles que acreditam em histórias de superação. Não é, Letícia? Isso aí.